É necessário resolver questões importantes como um grupo. Como onde ir ou como administrar a produção de alimento. A questão continua a intrigar os cientistas. Como um grupo de formigas concorda em alguma coisa? Formigas podem parecer estar brincando de siga o líder, mas na verdade, nenhuma formiga está no comando. Do ponto de vista diário, são as operárias que estão no comando. E tudo corre bem, de baixo para cima. São as operárias que sabem o que precisa ser feito. O que não é muito claro é como elas concordam no que fazer. O Dr. Nigel Franks quer saber como as formigas tomam decisões. E recrutou algumas parceiras minúsculas de laboratório. Cada uma das formigas de Nigel tem um chip em seu ombro. Identificando indivíduos, Nigel pode dizer quem coleta informações, como elas se comunicam e como se chega a um consenso. No momento, elas vivem felizes num ninho de papelão e vidro. O teste: quando o ninho é destruído, como elas decidem para onde se mudar. Este é o ninho antigo que destruí tirando o topo da placa do microscópio. Elas ficaram bem bravas comigo. Estão sem onde morar no momento e terão de encontrar um novo local para o ninho. Oferecemos a elas na outra ponta da arena um local de baixa qualidade aqui e um ninho lindo de alta qualidade aqui. As formigas começam a inspecionar as duas opções. Toda vez que um indivíduo entra ou sai do possível ninho, um feixe de laser grava sua passagem. Esta formiga descobriu o local de boa qualidade. Ela retorna ao ninho antigo e comunica a sua descoberta. Há um roçar de antenas. O corpo dela emite um feromônio, um sinal químico. Suas irmãs formigas recebem a mensagem. Venham ver. Elas fazem um recrutamento muito especial que chamamos de corrida em tandem, em que uma formiga literalmente guia uma única colega de ninho. Com isso, podemos mostrar que a corrida em tandem se qualifica como ensino. E essa foi a primeira demonstração de um animal sem ser nós mesmos ensinando. Por isso, as formigas são incrivelmente especiais. Quanto às formigas que encontraram um ninho de menor qualidade, seus comunicados foram bem menos entusiasmados. Elas solicitam poucas corredoras em tandem. O Dr. Franks suspeita que cada formiga tem um conceito básico do que seja um bom lar. Assim, mais formigas são recrutadas para o ninho bom, o suficiente para convencer a colônia como um todo. Em uma hora, toda a colônia se mudou. Em termos antropocêntricos, elas vão pensar, não é só eu que acho este ninho bom, todas as minhas amigas também acham que é bom. Assim, usando não apenas a opinião individual, mas a opinião de muitas colegas de ninho, elas conseguem tomar decisões bem precisas. Este recrutamento 1 a 1 é bom para uma pequena colônia. Mas outras formigas desenvolveram redes de comunicação mais sofisticadas para ajudá-las a construir sociedades gigantes. E elas cooperam porque se reconhecem como membros do mesmo organismo reprodutor. Seja uma sociedade complexa de cortadeiras de folha, ou colônias menores de formigas colhedeiras, irmãs do mesmo ninho cooperam. Formigas de diferentes ninhos são inimigas mortais, mesmo que sejam exatamente da mesma espécie.
Esta competição ajuda a manter as populações de formiga em equilíbrio. Mas algumas delas conseguiram quebrar esta regra, fazendo tratados de paz, unindo superorganismos numa supercolônia, com o poder de literalmente conquistar o globo. Esta tranquila rua em Barcelona, Espanha, está sendo ocupada por invasoras. Pequenas, despretensiosas e totalmente incontroláveis. As formigas argentinas. Como o nome sugere, elas não vivem fora da América do Sul. Mas hoje elas se tornaram as formigas mais amplamente distribuídas na Terra. Mas elas não teriam feito isso tão bem e tão rápido sem outro truque. Podia, em vez de brigar, juntar forças com colônias vizinhas. Quando se encontram, elas se identificam pelo cheiro. Estas duas são de colônias distintas muitos quilômetros. Elas deveriam cheirar diferentes. E essa diferença deveria dizer a elas que são inimigas. Mas por algum motivo, não diz. E essas formigas vindas de populações diferentes não estão brigando. Elas se encontraram, tocaram as antenas e não brigaram. Alguns cientistas acreditam que falta de agressividade vem de uma mudança genética que aconteceu antes de elas deixarem a Argentina. A mudança pode ter causado mutação em seus cheiros identificadores. Elas estão enviando uma clara mensagem de que pertencem à mesma supercolônia. O resultado? Milhões de colônias de formigas argentinas agindo como se fossem a mesma. Uma supercolônia. Ela se estende ao longo de 6.000 quilômetros da costa mediterrânea. E não termina aí. Trilhões de formigas dessa supercolônia principal estão distribuídas em todo o mundo. Formigas do Japão para a Califórnia, para a Europa, todas pertencem à mesma supercolônia. Na América do Norte, outra formiga invasora pode ter uma estratégia melhor para o sucesso a longo termo. As formigas lava-pés. Elas fazem mais do que formar um exército de aliadas. Elas podem se fundir totalmente a outro ninho, com uma rainha e como um gigantesco superorganismo. Formigas lava-pés foram da América do Sul para os Estados Unidos. Elas têm todas as vantagens de um superorganismo top. Operárias estéreis, um sistema de trabalho organizado e uma rede de comunicação química. A infestação começa como qualquer colônia de formigas. Esta rainha lava-pé acabou de se acasalar com um zangão. Ela cava um buraco, bota ovos e começa uma família de operárias. Mas a similaridade termina aqui. O que acontece em seguida é o segredo da supercolônia da lava-pés. Três semanas depois de acasalar, a jovem rainha já tem uma colônia. E se ela agir rápido, pode construir um império. A primeira geração é uma irmandade de pequenas operárias chamadas mínimas. Elas imediatamente têm de se preocupar com a próxima prole. Mas a rainha também está desesperada por comida. Felizmente para ela, as lava-pés sabem como conseguir isso rápido. Qualquer coisa já serve. Quando uma forrageira encontra um pedaço, ela corre de volta ao ninho, deixando uma trilha de feromônios.
Quando ela chega, a mistura de odores dos feromônios e comida atinge o ninho como o disparo de uma arma. Dezenas de irmãs saem e disparam pela trilha para agarrar tudo antes que alguém o faça. Mas não é só a comida o que elas querem. Elas encontraram o ninho de outra rainha lava-pé e o invadem. Isto é um sequestro em massa. Os biólogos chamam de ataque à prole. As invasoras levam a prole para o ninho mais forte. Quando a colônia mais fraca percebe a derrota, as operárias desertam e ajudam o lado vencedor. Até a rainha vencida segue as trilhas de cheiro e se junta às conquistadoras. Se o ninho mais fraco tiver permissão para crescer, vai acabar competindo e todo mundo perde. Em vez disso, o ninho sobrevivente fica maior. No ninho das captoras, os ovos sequestrados chocam, viram adultas e são bem-vindas na família. É um processo muito confuso e dinâmico, que pode durar dias até semanas. Eu vi um ataque que durou um mês inteiro, e no fim foram 80 ninhos. Depois de vários ataques, o ninho está cheio de operárias e muitas rainhas, todas botando ovos. A colônia cresce exponencialmente. Mas isso não é nenhuma comunidade. É apenas a calmaria antes da tempestade. Assim que as operárias são produzidas e o ninho estiver aberto, as rainhas começam a competir. Um ninho cheio de rainhas brigando é ruim para o crescimento. Para o bem da colônia, as operárias se revoltam. Elas decidem qual rainha vai reproduzir para elas, às vezes se voltando contra as próprias mães. As rainhas rejeitadas acabam morrendo como uma monarca deposta, até restar só uma. Com o tempo, formigas de dezenas de colônias se agregam sob uma rainha. Em um único superorganismo de formigas lava-pés. Usando esta estratégia, formigas lava-pés podem atacar novos territórios e se espalhar mais rápidas do que podemos impedi-las. As suas sociedades são reforçadas pela eficiência e expansão, destinadas a dominar onde quer que vivam, das ruas de cidades até a floresta tropical e o deserto. A terra que herdamos já era uma terra cuidada pelas formigas. Temos a tendência de ignorá-las porque estão em todos os lugares. Mas elas estão em todos os lugares porque são muito bem-sucedidas no que fazem. Ao conseguir fazer milhões de mentes pensar, trabalhar e viver como uma só.